Oi gente, tudo bem com vocês? Eu recebi um comentário no último vídeo que eu fiz falando sobre a mala cheia, que tinha que esvaziar a mala e tal. E eu recebi um comentário falando que a mala que ela gostaria de esvaziar era das dívidas. Eu ia responder ela no direct, mas aí eu resolvi falar aqui com vocês, porque provavelmente vai ter pessoas que vão estar na mesma situação. Então eu resolvi falar aqui no vídeo, porque aí acaba mais pessoas, alcançando mais pessoas, né, pra falar sobre esse assunto. Eu já fui uma pessoa que eu já fui muito consumista. Eu gastava dinheiro, muito dinheiro com muita besteira, sabe? Coisas sem necessidade. E isso é um perigo, porque faz a gente virar uma bola de neve. Você vai virando, vai virando, vai virando. E uma coisa que eu percebi é que hoje tá muito fácil de você fazer um empréstimo. As coisas estão muito fáceis de ser conquistadas. E isso, por um lado, prejudica, porque a gente acaba fazendo as coisas no automático, né? Por exemplo, antigamente, para você fazer um empréstimo, você tinha que ir ao banco e conversar com o gerente para ver se você conseguia pegar empréstimo. Aí ele ia consultar, isso demorava mais uns 5 dias. Até dar os 5 dias, a gente já tinha pensado melhor, já tinha resolvido uma parte da situação e já nem precisava mais fazer o tal do empréstimo. Hoje, com o celular, a gente já consegue acessar o banco, fazer o empréstimo online, né? O dinheiro já cai na sua conta, então ficou tudo muito mais fácil e isso prejudica a gente no certo ponto de virar uma bola de neve depois. E aí vai entrando dívida e depois a gente fica sem saber como resolver. Acaba deixando a gente preocupado, estressado e prejudica muito a vida da gente nisso. Então hoje eu quero falar com vocês o que tem resolvido pra mim, coisas que tem me ajudado bastante a me controlar quanto a isso. Então o primeiro ponto, eu parei de fazer empréstimo, porque como eu falei, facilita. Então, por exemplo, você tem um e você já tá pagando aquele. Aí de repente chega uma notificação do banco. Ah, você tem tanto de empréstimo liberado e não sei o quê. Aquilo te atrai. E aí você vai lá e pega outro. E vai virando aquela bola de neve. Então, o que eu coloquei na minha cabeça foi uma coisa que eu vi em um dos cursos que eu fiz sobre finanças. Eu parei de fazer empréstimo. Então, enquanto eu tenho esses empréstimos ativos, eu não faço mais nenhum empréstimo. Então isso tem me ajudado bastante. Tem me feito não fazer novas dívidas. E isso ajuda bastante, assim, né? Não é fácil, eu vou falar pra vocês, não é fácil, é difícil, porque quando chega a notificaçãozinha ali, você fala, poxa, esse dinheiro eu podia fazer tal coisa, E você fica com aquilo, sabe? E aí o que eu faço? Eu foco em outra coisa. Eu começo a prestar atenção em outra coisa, vou ver alguma coisa que me tire a atenção daquilo pra não fazer. Então isso tem me ajudado bastante, é uma coisa que vem me ajudando bastante. Outra coisa que é um vilão pra gente que tá nessa fase de consumismo são aquelas dívidas invisíveis que a gente não percebe ou que a gente acha que é só mais 10 reais, né? Por exemplo, um doce na hora do almoço, um Uber para ir a 2 quarteirões de casa, uma compra de R$19,99, tá baratinha, não vai me fazer diferença. Quando você chega no fim do mês, você não sabe para onde foi todo o dinheiro. Você fica pensando, poxa, mas com o que eu gastei? Eu não comprei nada. São gastos pequenos, né? Que acaba se tornando grande no final do mês. E isso é mais uma coisa que eu vi num dos cursos de finanças que eu já fiz, que faz a gente somar esses pequenos gastos. E aí o que acontece? Um dia eu sentei, peguei meu celular, fui olhar o extrato da minha conta, porque eu geralmente passo no débito. E aí tá uma outra coisa que facilitou muito pra gente acabar caindo em dívida, foi o Pix, porque se a gente não tá... Antigamente você cortava o cartão, deixava o cartão em casa, você não conseguia gastar. Só que hoje você deixa o cartão em casa, você passa no Pix.
Todo lugar aceita Pix hoje em dia. Então, é uma outra armadilha pra gente cair nos gastos desnecessários, né? Então, teve uma época que eu peguei o meu extrato e comecei a somar essas contas. Gente, eu não sei, faz aí pra vocês verem. Você começa a somar coisa e lugar que você nem lembra que você foi. Então, você fala, caramba, onde é que eu gastei esse dinheiro? Quando você vai olhar lá, você não lembra nem que lugar é aquele. Às vezes eu ficar pensando, não é possível, eu não lembro desse lugar. E tá lá. E no dia que eu fui somar, eu tomei um susto, porque tinha R$600 de gasto desnecessário no final do mês na minha conta. Aquilo, eu fiquei pasma com aquilo, que eu falei, gente, como que eu gastei tudo isso? E aí você lembra que foi naquele bolo na hora do almoço, aquele doce que você sentiu vontade de comer, o Uber que você ficou com preguiça de ir no mercado, que é 2 quarteirões da sua casa, ou você tá no serviço, pra chegar em casa mais cedo, vou pedir um Uber, é R$10 daqui até minha casa. E aí você vai e chama o Uber, compra coisas que chega uma hora que você nem lembra mais que você comprou aquilo. Tem coisas que você compra e logo vai pro lixo. Eu já cheguei a comprar roupa, gente, que eu doei com etiqueta, que eu não cheguei nem a usar. Então, hoje eu tenho essa consciência de que eu gastava muito. E eu falo pra vocês, não é fácil você manter a ordem disso tudo. Mas a partir do momento que você coloca na sua consciência que você tem que fazer aquilo por você, pro seu futuro, pra você se sentir melhor, as coisas vão acontecendo de um jeito diferente. Você começa a pegar gosto por guardar dinheiro, né? Então, assim, às vezes você pode começar a guardar R$10, só pra você criar o hábito de você guardar. Quando você vê aquele dinheiro ali crescendo, deixa você mais animado. Você começa a pegar gosto por aquilo. Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje. Comecem a guardar, nem que seja R$10. Hoje em dia os bancos têm aquelas caixinhas que é tipo cofrinho. Vai criando o hábito de guardar. Aí você vai vendo que hoje você guarda 10, aí depois você guarda mais 10, e você vai vendo o dinheiro crescer, aí você começa a pegar gosto por aquilo, gosta daquilo ali, começa a guardar um pouco mais. Uma coisa que eu tenho feito, que não foi em curso, que eu comecei a fazer, isso daí eu fiz por mim mesma, mas eu acho que é interessante também. Por exemplo, antes eu tinha mania de... Na hora do almoço eu tinha vontade de comer doce. Tem uma moça que vende doce perto do meu serviço. Uma delícia, por sinal, o doce dela. Então, direto eu ia lá comprar o doce. Quando eu vi no extrato lá o quanto de bolo que eu tinha comprado no mês, eu falei, não é possível. Aí, o que eu faço hoje? Por exemplo, um bolo é R$16 o pote do bolo. Na hora do almoço que eu sinto vontade, eu vou fazendo outras coisas e aí eu fico pensando, se eu guardar esses R$16, quanto que eu vou guardar no final do mês? Parece pouco, gente, mas faz a diferença. A gente começa a aprender para onde está indo o nosso dinheiro. Aí eu falo, bom, em vez de eu gastar os R$16, eu vou pôr no cofrinho esses mesmos R$16. Que eu ia gastar com doce, eu coloco no cofrinho. Aí às vezes a pessoa fala, mas aí você também não vai comer mais nada, não vai fazer nada do que você gosta? Falei, não, é só você estipular, ter uma meta. Antigamente, todo final de semana eu saía com a minha filha pra almoçar fora. Todo final de semana. Olhei no extrato e falei, não, eu tô gastando tudo isso com almoço? Aí eu coloquei uma meta. Eu almoço uma vez no mês fora de casa com a minha filha. Porque a gente precisa também ter o nosso momento de curtir, né? A vida não é só trabalhar, mas também a vida também não é só gastar, né? Então, assim, a gente tem que criar o hábito de também guardar, né? Pouco, não precisa você guardar muito, mas vai começando pelos poucos pra você ver. É tão bom quando você se sente no controle da situação, sabe? De você não ficar com aquele peso, aquela angústia de você ficar esperando receber porque você já não tem mais dinheiro. Aí você fica preocupada que se vai gastar o gás, vai acabar o gás, eu não vou ter dinheiro pra poder repor o gás. Quando você aprende a guardar, você tira esse peso de cima de você. Porque você sabe que mesmo que acabar, você tem o dinheiro ali pra poder repor. E isso faz toda a diferença na vida da gente. A gente se sente mais leve, a gente se sente no controle da nossa vida. Então tentam fazer dessa forma.
E outra coisa que eu queria falar que é muito importante pra vocês, façam o Ho'oponopono para as dívidas. Ajuda muito, porque isso te dá força e muda a sua mentalidade pra você fazer as coisas fluírem, sabe? O que eu falo é que quando a gente não tem dívida, a nossa vida prospera mais rápido, né? A gente acaba prosperando mais. A dívida parece que trava a vida da gente, porque a gente começa a viver na escassez, a gente fica lembrando da dívida que a gente não conseguiu pagar, que ainda tem tanto para pagar, e a gente vai vibrando na escassez e isso vai transformando a gente vai ficando com a energia baixa e tudo vai começando a dar errado. Então a dívida, ela tem esse negócio de fazer a gente vibrar na escassez. Então quanto mais rápido a gente se livrar delas, é melhor. Que aí a gente vai entrando no fluxo da abundância. E tudo vai chegando até a gente. Então façam o Ho'oponopono também para isso. Dívida quitada e abençoada. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E faça 108 vezes. Vocês vão ver como vai surgindo oportunidades de você quitar as dívidas, de você melhorar as suas finanças. Tudo vai melhorando. Então façam aí, depois corre aqui pra me falar se deu certo ou não. Esse é o meu recado de hoje pra vocês. Beijo. Fiquem com Deus.